ali, ó, nossa última mensagem dessa série, colocando a casa em ordem. Quero trazer para você essa última mensagem, o resgate de uma família. Amém, querido? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 19, Gênesis capítulo 19, vamos ler esse texto que conta essa história, e você vai ver ali a triste realidade em que as famílias dessa cidade se encontravam, e o que Deus fez para resgatar uma família. Gênesis 19, a partir do verso 1, acompanha com a gente aí, amém? Gênesis 19, a partir do verso 1, diz assim: dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Quem foi que chegou a Sodoma, gente? Dois anjos, meu Deus, hein? Dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu servo. Lá vocês poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. E eles disseram: não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. É isso mesmo, gente. É isso mesmo que você está ouvindo. Verso 6, Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, achou a solução do problema, olha só. Olhem, tenho duas filhas ainda que são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. Olha que nível que estava o negócio, hein? Mas não façam nada com esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Era muito comum no meio judaico, uma visita, ela era protegida pelo dono da casa. Ela tinha certas regalias, né? Verso 9, saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência, avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes, os anjos, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram com cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leva daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, olha, diante disso tudo, Ló hesitou,
Os homens, os anjos, agarraram pela mão Ló, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos, disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido pela benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mas sendo tão pequena, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja. Fuja como? Depressa. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar, que quer dizer pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a sua vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna ou numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém, irmãos? Amém, gente? Falou em catástrofe, ninguém fala amém, né? Você percebeu que nós... Vamos ler o último versículo? Isso. Vamos ler junto esse último versículo? Vamos lá? Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Amém, querido? Guarda isso aí, tá bom, querido? Guarda isso daí. Bom, queridos, nós estamos falando nesse mês, esse mês de maio, sobre família. A gente sempre fala sobre família, não só no mês de maio, mas nesse mês de maio especificamente, a gente trabalha todo mês falando sobre a família. E Deus colocou no nosso coração esse propósito de trazer esse tema que nós vimos, colocando a casa em ordem. E hoje, especificamente, o resgate de uma família, terminando essa série com essa mensagem, o resgate de uma família. Você sabe que família é um projeto de Deus, amém, querido? Não é um projeto do homem, não é um projeto do governo, não é um projeto da Constituição brasileira, embora na Constituição brasileira está escrito lá que a família é o que da sociedade? A base da sociedade. Gente, está na Constituição de 1988. Está lá. Família é a base da sociedade, né? E a sociedade hoje, como é que está? Está tudo legal? Está tudo bem, gente, a sociedade? Está bem ou está mal? Porque essa base ruiu. Essa base está sendo o quê? Destruída. A família é alvo de Satanás. Satanás sabe, não é porque está escrito na Constituição, que se você não tiver a sua família ali como a base para você,
se você não tiver a família como um instrumento de Deus para a sua formação, a formação do seu caráter, vai acontecer o que tem acontecido aí. Vai acontecer dessa forma. A gente vê hoje tantas famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, famílias, né, onde a gente vê até inclusive novas formações de famílias, né? Estão dando nome de família para tantas outras coisas que a Bíblia não diz que é família. Então as pessoas estão criando novas formas de família para tentar o quê? Desconstruir a família original que Deus criou. Destruir o projeto de Deus. Sabe, irmãos, desde lá do Jardim do Éden, o Satanás, ele tenta distorcer a palavra de Deus. Ele tenta distorcer, será que é bem isso mesmo que é a família? Você lembra da serpente falando com Eva lá no jardim? Olha, foi isso mesmo que Deus falou? Ela tenta acrescentar alguma coisa, tenta tirar alguma coisa e descaracterizar a família original que Deus criou. Por isso essa palavra de hoje, resgatando uma família, porque a família realmente precisa ser resgatada para viver novamente o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus na vida dos seus filhos, a propósito de Deus na vida dos pais, do casal. Isso precisa ser resgatado, e durante todo esse mês, nós falamos muito sobre isso, nós falamos demais sobre esse assunto. Então, querido, desde lá do Jardim do Éden, desde a criação da família, o Senhor, desde que o pecado entrou ali no Jardim do Éden, o Senhor tenta resgatar a família. Quando Adão e Eva pecaram, foi Adão e Eva que foi atrás de Deus? Ou foi o contrário? Foi o contrário. Deus foi atrás da família, Deus foi atrás dele. Adão, cadê você, Adão? Ei, Adão, 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 você está aí, você está aí, você está aí. Deus estava procurando Adão. Porque Deus não sabia onde estava? Sim, Deus sabia. Mas ao perguntar, cadê você, Adão? Deus estava falando assim, Adão, aonde é que você foi parar, Adão? Para onde é que você levou sua família, Adão? Olha o que você fez com o projeto que eu te dei, para abençoar você, Adão. Deus já estava querendo resgatar a família. Olha para onde você foi. Volta para cá, volta para onde eu coloquei você, desde o início. A família começou então ali a se desvirtuar. Deus olha para Noé, homem justo, homem bom, e fala para Noé o seguinte: ó, Noé, prepara uma arca e coloca toda a sua família, porque a família pode estar ruim, mas eu não desisto do meu projeto, amém, querido? O Senhor não desiste dos seus projetos, Ele não desiste da família. Coloca na arca aí, o dilúvio vai arrebentar com todo mundo, vai varrer a terra, mas você e a sua família, eu vou começar um projeto novamente a partir de você. Nosso Deus é um Deus de recomeços, amém, querido? Glória a Deus por isso. Ai de nós se Deus não recomeçasse a nossa vida, não é verdade, querido? Ai de nós se Deus não desse para nós a oportunidade de recomeço na nossa família. Aí, nós vemos que o povo desobedeceu de novo. Deus mandou que o povo se crescesse, se multiplicasse, se espalhasse por todo o mundo. Eles resolveram fazer uma torre, não foi? Qual é o nome dessa torre, gente? Torre de papel? Babel, né? A torre de Babel. Vamos ficar aqui mesmo, para a gente não ser espalhado para lugar nenhum, né? Deus foi lá, desceu, causou aquela confusão de língua, por isso que tem aí o inglês, o hebraico, o espanhol, o português, causou aquela confusão de línguas, né? O povo não se entendeu e se espalhou, obedeceu ao Senhor. Deus sempre faz alguma coisa para que a sua palavra seja obedecida. Deus sempre faz alguma coisa para que os seus projetos não se frustrem. Deus está sempre fazendo alguma coisa. Ele pega então Abraão lá em Êxodo 12, ou lá em Gênesis 12, pega esse homem, um homem idólatra, um homem que estava longe de Deus, atrai esse homem para Deus. Esse homem tem um encontro com Deus e Deus dá a ele uma promessa: olha, em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Através da sua descendência, eu vou
fazer um restart nesse projeto, eu vou fazer um upgrade nesse projeto chamado família. E ele então, a partir de Abraão, começa esse projeto. Abraão leva a sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, como nós vimos pela manhã. Houve essa dissensão, porque família onde tem pessoas, tem problema, né, irmão? Mas problema a gente viu pela manhã. Se você não quiser ver a mensagem na íntegra, vê a mensagem no YouTube pela manhã. Problemas são para ser resolvidos. E ele ali tenta resolver essa situação. Ló decide ir para longe e ele leva a sua família para um local onde ele precisava ser resgatado. Precisava ser resgatado. A Bíblia mostra para a gente que Deus, antes de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus aparece para Abraão. Está em Gênesis 18, se você quiser acompanhar, a partir do verso 16, diz que o Senhor aparece então ali a Abraão, né? São 3 homens que aparecem ali, 3 homens, um é o Senhor, 2 são anjos. O Senhor fala com Abraão e diz para ele o seguinte: olha, eu não vou esconder o que eu tenho para fazer de você, eu não vou esconder, porque a partir de você as famílias serão abençoadas. Eu escolhi você e ordenei para que você ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ele disse assim: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Presta bem atenção, irmão. Olha o que Deus está falando. Os pecados de Sodoma e Gomorra são tão graves, que chegaram até aqui, chegaram até mim e eu mesmo estou aqui, para ir lá constatar. Eu vou mandar os 2 anjos, que você ouviu aqui na história, vou mandar os 2 anjos lá, para ver, enxergar e exercer juízo contra esse povo. Mas quem é que morava lá em Sodoma, gente? Ló. E Ló fazia parte do quê? Da família de Abraão. Abraão vira para o Senhor. Você imagina você conversando com Deus, e Deus, ele fala para Deus o seguinte, olha, está aí no versículo 26 em diante, melhor, 23 em diante. Abraão aproximou-se do Senhor e disse: exterminarás o justo com o ímpio? O Senhor vai matar aquele que pratica o correto com aquele que pratica o que é incorreto? Abraão pergunta, olha que ousadia, perguntou para Deus. E o Senhor, então, no verso 23, ele diz assim: se houver 50 justos na cidade, lá de Sodoma, ainda assim o Senhor vai destruir e não poupar os 50 justos que estão lá? Aí Deus fala assim: não, se tiver 50 justos eu poupo a cidade. Aí Abraão fala novamente: olha, mas se houver ali 45 justos, o Senhor vai... Não, se tiver 45 eu poupo. Senhor, e se tiver 40? E foi descendo. Não, se tiver 40 eu poupo. Se tiver 30? Não, se tiver 30 eu poupo. Se tiver 20? Se tiver 20 lá, eu poupo. Então Abraão disse ainda: não me tires, Senhor, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez, e se apenas 10 forem encontrados lá? O Senhor respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Irmão, primeira coisa que você precisa entender nessa noite, para que aconteça um resgate da sua família, é que você precisa, o quê? Precisa orar pela sua família. Apaga a luz para mim, por favor. Alguém pode apagar? Você precisa orar pela sua família. Abraão, ele orou pela sua família. Abraão, ele foi ousado na sua oração. Irmão, Deus falou: eu vou destruir essa cidade. Mas ele se lembrou que lá nessa cidade estava quem? Alguém que fazia parte da sua família. Alguém que fazia parte da sua família. E ele então, diante dessa situação, tem alguém lá que ele ama.
Tem alguém lá que ele se importa. Tem alguém lá que ele ajudou a criar. Ló, seu sobrinho. Seu sobrinho fazia parte da sua família. Era o seu sobrinho, irmão, filho do seu pai. Seu irmão havia falecido, ele ajudou a criar o seu sobrinho. Olha, mesmo o seu sobrinho tendo causado uma dissensão ali com ele, tendo optado, feitas as suas escolhas, ele falou assim: eu não vou desistir do meu sobrinho, eu não vou desistir da minha família. E ele falou com o Senhor: Senhor, se tiver um justo naquela cidade, mesmo assim o Senhor vai destruir? Ele clamou, ele lutou pela sua família, irmão, lutou. E eu pergunto para você aqui, quem aqui nessa noite acredita no poder que há na oração? Levanta a sua mão assim bem alto. Caramba, vou até beber água de novo aqui. Você acredita de verdade, irmão? Você acredita que se você orar por sua família, algo vai acontecer? Sim? Amém? Aí eu pergunto, você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua família para resgatar a sua família? O quanto que você tem demonstrado? Você reparou aqui, na conversa de Abraão com Deus? Quantas vezes, irmão, ele falou com o Senhor? Foi uma só? Senhor, tem gente que está assim: Senhor, eu entrego aqui nas tuas mãos o meu filho. Resolve aí, Senhor. Senhor, entrega o meu marido que eu não aguento mais olhar na cara dele. Senhor, vou nem falar mais nada, Senhor. Eu não vou nem perturbar o Senhor, porque essa mulher aqui, Senhor, só o Senhor na vida dela. É ou não é? Tem gente que ora assim, né? Tem gente que já largou de mão de orar. Irmão, Abraão orou por um sobrinho que fez mal para ele. Abraão orou por um sobrinho que, aos olhos humanos, prejudicou ele, envergonhou ele, irmão. Ele orou por essa pessoa. Até onde você está disposto a clamar a Deus pela sua família? Até onde, irmão? Até onde? Posso ir mais fundo um pouquinho? Se hoje fosse a última chance, se hoje Deus falasse assim: eu vou destruir lá o local onde teu sobrinho está, o teu filho está, a tua esposa está, o teu esposo está, a tua família está, o que você faria hoje? É hoje, só tem hoje, irmão, não tem nem amanhã. Amanhã não existe, né? Só existe o hoje. Por isso que a salvação na Bíblia é hoje, não é amanhã. O que você faria? Irmão, Abraão lutou ele em oração com Deus. Senhor, ô Senhor, se tiver um justo lá, só vai destruir o justo com o injusto. Ele mexeu no coração de Deus, ele tocou no coração de Deus. Irmão, e vou te dizer mais, Deus ama quando a gente faz isso. Deus ama demais quando a gente toca no coração dele, quando a gente exercita essa ferramenta tão poderosa que é a oração. Irmão, eu sei que você pode dizer assim: mas pastor, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do meu clamor. Deus sabe, mas Ele quer ouvir você, Ele quer saber até onde você está disposto a ir pela sua família. E para toda ação nossa, existe uma reação do céu, irmão. Existe uma reação da parte de Deus. Deus está olhando para nós e vê o quanto a gente quer. Sabe, irmão, uma das coisas que eu aprendi na minha vida com Deus, é que Deus, na nossa relação com Ele, Ele olha, sabe, muito, não é as palavras que a gente fala, não é a eloquência que a gente tem, mas Ele olha até onde a gente está disposto a ir naquela causa. Até onde você está disposto a ir? O que você está disposto a oferecer por aquela vida, a oferecer por aquela causa? Até onde você está disposto a orar pela sua família, a lutar por ela? Até onde você está disposto a jejuar pela sua família? Quem é que jejua pela sua família? Quem é que está jejuando nos 14 dias, jejum e oração? Quem está ali? Levanta a mão aí. Você está jejuando nos 14 dias? Olha só, a multidão que quer ver a sua família salva. Desse jeito. Quantos aqui acreditam que o jejum
é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para nós. Você acredita, irmão? Amém? Então por que você não jejua? Você acha que jejum é o quê? Um amuleto? Você acha que jejum é o quê? É uma simpatia? Não é, querido. Jejum é bíblico. Nosso maior exemplo, que é Jesus, que não precisava jejuar, jejuou. Perguntaram para ele, olha, por que o seu discípulo não jejua? Ele falou o quê para eles? Olha, enquanto o noivo está com eles, que sou eu, Jesus está dizendo, eles não precisam jejuar. Mas virão dias em que o noivo não estará mais com eles. Aí sim, precisarão jejuar. Sabe por que acontece quando a gente jejua? A gente atrai a presença do noivo novamente. Eles não precisavam jejuar porque o noivo estava perto. Haverá dias em que eles precisarão jejuar porque o noivo vai estar longe. Quando eu jejuo, eu trago o noivo, que é Jesus, para junto de mim. Jejuar leva você para um nível de intimidade com Deus que você não teria se não jejuasse. Jejuar mostra para Deus, mostra para o céu, o quanto você está disposto a abrir mão, abrindo mão de uma necessidade fisiológica, uma necessidade física, para receber a recompensa que só o Senhor pode dar para você. Amém, querido? Existe uma recompensa no jejum. Isso é bíblico, Jesus mesmo falou em Mateus, no capítulo 6. Existe uma recompensa na oração. Existe uma recompensa no jejum. Irmãos, Abraão, ele recebeu uma recompensa. Sabe qual foi a recompensa? Sabe qual foi a recompensa, querido, de Abraão? Deus mandou eram 3. O Senhor saiu, os 2 anjos foram lá dar os avisos para Ló e sua família. Sabe, tem gente que fala assim, pastor, eu não vou orar mais não, porque parece que quanto mais eu oro, o que acontece? Parece que piora, né, irmão? Aí eu estou orando, parece que está piorando. Não, irmão, não parece que está piorando, não. O fato de você estar orando, Deus está mostrando ali, que se você não orasse, teria já terminado, teria acabado com tudo. O fato de ter piorado, está mostrando que você está orando e Deus está agindo, porque Deus começa a mexer, irmão. Deus começa a mexer naquilo que você está orando. Deus começa a mexer, Deus começa a interferir. A oração move a mão de Deus, querido. Move a mão de Deus. Deus então ouviu o clamor de Abraão pela sua família, para resgatar a sua família, e mandou lá 2 anjos naquela cidade. 2 anjos para chegar lá e constatar o que estava acontecendo naquela cidade. E a Bíblia diz que eles chegaram lá, encontram Ló na entrada da cidade. Era natural, pessoas de condição financeira boa, pessoas que eram os administradores da cidade, juízes, resolviam-se causas de justiça ali, na entrada da cidade, e tinha efeito legal. Ló estava lá, Ló conseguiu uma boa posição naquela cidade, e Ló, quando vê aqueles homens de Deus, os anjos, só para você ter uma ideia, eles não estavam lá alados, todo de branco lá, não, eles estavam na forma humana, uma forma humana, e chegam lá, Ló recebe eles, fala assim, olha, vocês não podem ficar aqui. Não, mas a gente vai ficar por aqui mesmo. Não, vocês não podem ficar aqui. Vocês precisam vir para a minha casa, o negócio aqui está brabo. Vocês precisam vir para a minha casa, eu vou receber vocês, eu vou hospedar vocês lá. Amanhã vocês vão embora tranquilo. Não fica aqui não, pelo amor de Deus, não fica aqui não. Foi o que aconteceu. Levou os anjos para a sua casa. Chega lá na sua casa, o que acontece? O povo fica sabendo que existem 2 homens recém-chegados, turistas, na cidade de Sodoma. E como é que os sodomitas recebiam seus convidados? Desse jeito que você está imaginando aí agora. Os sodomitas, como a Bíblia mesmo chama, a prática da sodomia, a prática homossexual, era dessa forma que eles recebiam os seus convidados. Era o batismo deles, seja bem-vindo. Era dessa forma. Cercaram ali a casa de Ló. Bateram na porta.
manda esses caras vir para cá, vamos dar as boas-vindas para eles. Era desse jeito, era nesse nível que se encontrava a cidade. Era nesse nível. Você consegue imaginar, irmão, como era viver numa cidade dessa? Como era viver numa condição dessa? Irmãos, olha, a situação de Ló era tão grave, a família de Ló estava tão afetada ali naquele lugar, que Ló, para resolver um problema, ele oferece o quê? Suas 2 filhas virgens. Não, vão resolver. Aqui pode levar, faz o que vocês quiserem com ela. Olha que nível de insanidade estava Ló. Tamanha influência que era exercida na cidade, na vida dele e da sua família. Irmãos, Deus então manda esses 2 anjos para lá, para mostrar para ele: você corre perigo. Você corre perigo, você precisa sair daí. A gente vai isolar essa cidade aqui, vai destruir isso aqui. Vamos destruir isso aqui, vamos acabar com isso aqui. Vamos acabar com isso. Isso aqui não é projeto de Deus. Isso aqui está destruindo, está querendo destruir o projeto de Deus. Então Deus, que é um Deus justo, ele exerceu o quê? Juízo sobre a cidade de Sodoma. Juízo sobre essa cidade. Mas mandou os anjos atendendo o clamor de Abraão, atendendo a oração de Abraão. Ele mandou 2 anjos lá para resgatar Ló e a sua família. A Bíblia diz para a gente que eles pegaram Ló e falou assim: Ló, você tem mais alguém na cidade? Verso 12. Você tem mais alguém aí, Ló? Genro, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. A gente vai isolar essa cidade aqui, para consumir com fogo. Vamos destruir essa cidade. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa ser resgatado na sua casa, irmão? Tem mais alguém que está correndo risco na sua casa, na sua família? Tire-os de lá. Tire-os do perigo. Tire-os das garras de Satanás. Tire-os da investida do inimigo. O inimigo quer destruir a vida das pessoas, está destruindo as famílias. O Senhor está observando tudo. A Bíblia mostra para nós que o Senhor exercerá juízo. O apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, você que está lendo com a gente a jornada do cenáculo ao jardim, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 9, diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Mas, ímpios quer dizer aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Era um sinal daquilo que o Senhor Deus iria fazer com toda a humanidade que desprezou ele. Era um sinal, cidade de Sodoma, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, era um sinal daquilo que aconteceria com todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Irmãos, obedeça aos avisos de Deus. Deus tem nos avisado, Deus tem mostrado. A gente já pregou aqui sobre uma série de mensagens, Jesus o retorno. Depois você pode olhar lá no YouTube da nossa igreja, Jesus o retorno. Nós vimos que Jesus Cristo, ele tem pressa em salvar. O tempo está se esgotando, o tempo das famílias serem resgatadas e voltarem a viver o propósito de Deus para elas está se acabando. Está acabando o tempo.
Satanás usa muito essa frase, sabe? Satanás não vai dizer para você, não, você não precisa mudar não. Ele já mudou a estratégia, ó, há muito tempo. Satanás não fala assim, não, para com esse negócio, não vai não, você não precisa mudar, você está bom assim. Não, porque a pessoa está convicta que não está bom. Satanás tem falado para as pessoas o seguinte, olha, você precisa mudar sim, cara. Olha, realmente, essa palavra está até correta, você precisa mudar, mas não agora. Não agora. Está muito cedo ainda, aproveita, curte a vida. Vai aproveitar o que o mundo tem. Vai fazer, lá na frente você muda. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás para a sua vida. E essa mudança nunca chega quando a gente ouve a voz do inimigo. Irmão, temos que alertar as famílias do perigo iminente que elas se encontram. Temos que alertar as famílias de uma urgente e imediata decisão. Imediata decisão. Os anjos tiveram que pegar, irmão, pegar a família de Ló, arrastar a família, sai daqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, sabe, às vezes é um apego ao que vai perder. A gente já pregou aqui sobre aquela mensagem, né? Não tenha medo daquilo que Deus quer fazer na sua vida, não tenha medo do que Jesus preparou para você. Satanás coloca medo nas pessoas, porque o medo trava as pessoas, e impede ela de dar o próximo passo, impede ela de ir à frente naquilo que Deus preparou para as suas vidas. Então, irmão, diante dessa palavra, seja apressado, irmão, e não olhe para trás. Quando o Senhor vem resgatar a gente, Ele também vem disposto a quê? A apagar o nosso passado, a nos dar uma nova vida, mas não uma nova vida agarrada com a velha, não uma nova vida e pronto, desde que você mate a outra vida, desde que você entregue a velha vida para ganhar uma nova. O Senhor, quando vem resgatar a gente, a proposta de Deus é começar de novo, um recomeço na sua vida, um recomeço na sua família, um recomeço na sua história, um recomeço, irmão. E nós vemos aqui, o que aconteceu? Diante daquilo que Deus ofereceu para Ló, Ló ficou lá, ai caramba, vou ou não vou? Puxa vida, meu genro nem deram ideia para mim. Puxa, vou ter que deixar tudo aquilo que eu conquistei aqui, né? Eu tinha até uma posição boa aqui, eu sei que a cidade é ruim, eu sei que o lugar aqui está brabo demais, eu até sei que a minha família vai até ser destruída, mas fica pensando no que deixou para trás. Irmão, quando Deus tem uma vida em abundância para a gente viver, uma vida maravilhosa, uma vida que Ele preparou para nós, mas para que a gente viva essa vida, a gente tem que estar disposto a entregar a velha. Lá em Lucas 17, verso 32, Lucas 17, verso 32 e 33, o próprio Jesus diz assim, ó, lembrem-se da mulher de Ló. Olha Jesus fazendo menção da mulher de Ló, equipe. Jesus fazendo menção da mulher de Ló, disse assim, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Vou repetir, lembrem-se da mulher, de quem, gente? De Ló. O que ela fez? Diante da destruição, ela olhou para trás. Ao olhar para trás, ela estava olhando o que ela estava deixando para trás. E o seu coração, muito mais do que os seus olhos, foram atraídos por aquilo. Aquilo chamou a atenção dela. Aquilo chamou a atenção do seu coração. Aquilo gritou aos seus olhos. E ela, diante daquilo que o Senhor, olha, corre para lá, não olha para trás. Corre muito, vai embora, meu irmão. Vai embora com a sua família, não olha para trás não, porque lá atrás tem destruição. Ela olhou para trás, ela não entendeu que Deus queria dar a ela um novo começo. E você? Você entende, a equipe está aí? Você entende que o Senhor quer te dar um novo começo, irmão? Você entende que o Senhor, Ele quer trazer para você uma nova história na sua vida e na sua família? Você entende? Quantos aqui já entenderam
que o Senhor tem um novo tempo e uma nova direção para a sua vida e para a sua família nessa noite. Quantos aqui já entenderam? Amém? Já entendeu, irmão? Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele trouxe você aqui para fazer um resgate na sua família. Um resgate talvez da sua vida. Uma nova direção. Quantos sinais o Senhor já mostrou para você? Talvez você está aqui nessa noite, assim como aconteceu na vida de Abraão e de Ló. Sua presença aqui nessa noite, sabe o que é, irmão? Resposta de oração. Alguém orou para que você estivesse aqui nessa noite, amém? Alguém orou por você. E tenha certeza, você que foi convidado a estar aqui nessa noite, o Senhor mostrou para essa pessoa que orou por você, que Ele quer fazer um recomeço na sua vida e na sua família. Ele quer apagar o que ficou para trás. O Senhor disse, a Bíblia diz para a gente que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. A Bíblia fala para a gente, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O Senhor está te chamando aqui nessa noite, porque Ele quer resgatar você, da onde você está, e conduzir você e a sua família, para onde Ele sempre quis que você estivesse. Amém, querido?